todos bem-vindos à nossa reunião número 4 já, né, passa tão rápido e como é bom ter vocês aqui, tá bom? Hoje eu já vou passar para vocês quais são as nossas ações, as nossas práticas. Nós vamos ter hoje já uma ação modelar dentro do nosso relato de implementação. Então quem já puder abrir lá no slide 7, vai ter um determinado momento que a gente já consegue fazer o acesso. Pode perguntar, Gislaine. Eu entrei na turma certa a professora hoje é outra? Isso mesmo, aham. A professora Lilian hoje, ela tá de atestado médico, tá bom? Então a turma I vai ser atendida por mim também aqui, tá bom? Tá joia. Seja bem-vinda. Então hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho dando continuidade, né, falando um pouquinho das nossas paisagens pedagógicas, de tudo aquilo que nós temos analisado e reavaliado no primeiro e no segundo trimestre. Então os nossos resultados de acompanhamento tanto de hora atividade com os professores, quanto o envolvimento dos estudantes nas atividades, nas práticas e principalmente a colheita dessas ações na prática das avaliações, né, o que os nossos alunos têm nos dado de resultados, tá bom? Então hoje a gente vai ter o acolhimento, nós vamos também falar um pouquinho sobre a nossa experiência prática, vamos também para o início de conversa, onde nós vamos relatar um pouquinho sobre as nossas ações enquanto prática pedagógica mesmo, reflexão. Nós vamos fazer o nosso fundamentando a prática e nosso em ação, como eu relatei, vai ser já no relato de implementação. Então lembra aquela página onde nós temos que alinhar e responder várias questões falando da nossa prática pedagógica, é nesse momento que nós vamos preencher, tá bom? Então nós vamos ter um tempo de qualidade para isso, vão ser 30 minutos e no final, então, a gente faz uma síntese da nossa reunião, e então eu disponibilizo o formulário, daí cada um vai responder de acordo com a sua turma, tá bom? Mediante o acesso de hoje, beleza? Boa tarde, Liliana, bem-vinda, tá? Uma boa tarde para você. Então, lembrando que a nossa prática, né, pedagógica, de estudo, de planejamento, também é uma prática no grupo de estudos de formação em serviço. Então, o Formadores em Ação, para nós também, enquanto equipe pedagógica, tem que ser realizada dentro do horário do local de trabalho e realizada dentro de 1 hora e 40 minutos. Mas as ações mais importantes que nós temos é de organizar esse local, avisar a equipe pedagógica que trabalha conosco, também, né, dar condições de qualidade a todos esses encontros. Nós estamos pedindo, né, que os nossos cursistas acessem pelo computador, porque agora as nossas ações são bastante práticas, para que a gente possa realizar. Eu vi que tem pessoas que entram pelo celular e depois conseguem também acessar pelo computador e fazer atividade, não tem problema, mas desde que a câmera do local onde você está realizando esteja aberta. A câmera, ela promove para nós, então, essa integração participativa, a nosso compartilhamento de ideias, de opiniões, as nossas ações, e o mais importante é que vai deixar aqui o seu registro da sua frequência, tá bom? De acordo com as premissas lá no manual do nosso cursista. Então hoje, para início de conversa, nós vamos falar um pouquinho nesse acolhimento sobre esse vídeo, tá bom? Vocês vão assistir e depois vocês vão, conforme o vídeo vai passando, nós vamos ter as nossas reações, tá bom? Podem clicar aí nos emojis e vocês, de acordo com o momento do vídeo, vocês vão realizando essa projeção aí para nós, tá bom? Deixa eu colocar na tela maior para daí vocês visualizarem bem o vídeo.
Ai, que fofinho, né. O último olhar de todo mundo, é tão apaixonante. E a reflexão de hoje é sobre as nossas práticas avaliativas, o que nós, enquanto equipe, temos observado como o nosso estudante é avaliado. Assim como esse cachorrinho todo fofinho, né, durante as suas ações, tem as suas dificuldades para passar e avançar de cada nível que nós, enquanto educadores, também temos observado. Como está consolidada, então, a avaliação de serviço de aprendizagem dentro da sua escola? Ela é um caráter punitivo ainda? Ou como essa avaliação está sendo realizada? Alguém gostaria de comentar, mesmo que seja no chat, ou gostaria de abrir o microfone para comentar sobre como está as suas ações dentro do seu ambiente escolar? E para isso, nós vamos então para os próximos momentos onde nós vamos falando um pouquinho dos mitos na educação. Então nós temos, dentro da nossa experiência prática, a repetência, com a frase seguinte: "A repetência melhora o desempenho". E a Luciana de Souza agora, lá da turma I, vai ler para nós o que fala na sequência. Por que é um mito? Quanto mais o estudante repete, maiores as possibilidades de que ele seja reprovado novamente ou abandone a escola. Isso é verdade ou é mentira? Pode responder, Lu. Eu acredito que é verdade. E eu vejo isso na prática aqui também na escola. Eu tenho alunos, né, que eles são repetentes já há 2 anos, e eu chamei já os pais, né, para fazer um encaminhamento, conversar principalmente sobre as notas, a indisciplina deles, né, e eles relatam abertamente que eles não gostam de estudar, que eles não querem e que se dependesse deles, eles já teriam parado de estudar. Que bom. Isso é triste de a gente ouvir, né? E por mais que a gente argumente, né, fale, parece que eles já estão com aquela ideia assim convicta, já é uma ideia dogmática e é difícil para a gente conseguir assim convencê-los, né, do contrário. É verdade. Obrigada, viu? Imagina. Líria, você consegue ler para nós por que desconstruí-lo? Sim, professora. Por que desconstruí-lo e provar por não ter atingido os objetivos propostos e submeter o estudante às aulas e conteúdos, inclusive os que já domina? Dificilmente vai contribuir para que aprenda mais. É porque há desestimula realmente, né?
o aluno, porque reprovar e ver tudo igual como no ano passado, eu acho que não é o caminho. Né? Mas o duro que nem a Gislaine falou aqui no chat, muitos professores, eles reprovam o aluno por conta de indisciplina. Só que a indisciplina também faz com que a aprendizagem seja menos, né? Ou nula, sei lá. Né? Então, é um problema bem complexo. Obrigada, Líria. De nada. E eu vou trazer mais uma pulguinha para a orelha de vocês hoje. Esse aluno, ele está com um problema intra ou extra escolar? Como a Gislaine colocou, né, alguns professores ainda usam a avaliação, que é o seu resultado, como punição por indisciplina ou até mesmo por indisciplina. Não merece nota porque não está se comportando na minha aula. E a gente não está falando de uma educação infantil onde o aluno no início tem aquele processo de socialização, onde ele tem, né, que aprender a ser inserido naquela sociedade, naquelas regras, nas normas dentro da escola. Nós estamos falando de estudantes que já são, por vezes, adultos, né? Porque nós temos o nosso perfil do ensino médio, alunos que já trabalham, que já moram sozinhos, que já têm uma independência pessoal. Então, nós não estamos lidando com um perfil infantil. E mesmo que assim fosse, alunos de sextos, oitavos e nonos anos do nosso ensino fundamental, também tem um perfil diferente. Será que eu estou valorizando a estrutura familiar que esse meu aluno tem? Será que realmente eu conheço o meu estudante para fora da escola? Ah, mas não é minha obrigação. Ah, eu não tenho que saber de nada, porque aqui na sala não dá resultado. Mas o que está trazendo do extra escolar que dentro da escola não está solucionando? Que esse aluno não está construindo? Porque muitas vezes não é o processo escolar, não é a falta de estímulo dentro da sala de aula, não é a aula do professor que não está sendo atrativa, é o estudante que está com problemas familiares há anos, que não conseguiu resolver e que está num processo depressivo, ou que precisa de um atendimento médico, ou que ainda assim precisa de um acompanhamento de dificuldades de aprendizagem, porque ele não foi laudado anteriormente. Então, nós temos que fazer essa autoanálise nessa questão, né, de como a repetência vai melhorar esse desempenho do nosso estudante. Nós vamos para o nosso próximo mito, aonde nós vamos falar. Sem a possibilidade de reprovação, os alunos vão perder o respeito pelo professor. Então, se o professor não tem essa autonomia de reprovar, então eu não preciso fazer mais nada. Não posso nem reprovar meu aluno, não tem nem essa autonomia mais, e os professores falam isso, né, na sala dos professores, e a gente escuta, isso é mito ou é verdade? A gente tem isso como verdade hoje? Sem a possibilidade de reprovação, os alunos perdem realmente o respeito por esse professor? Eliana, pode ler para nós, porque é um mito. Pode falar, Gislaine, desculpa, pode falar. Eu vou dizer que, assim, pela minha experiência, assim, que eu vejo que é tudo isso, e não é uma coisa única, né? É o que vem das suas casas para dentro da escola, é o que está dentro da escola para eles. Eu acredito, assim, que com o uso da tecnologia, também a gente tem que olhar um pouquinho para o lado do professor também. Eu tenho professores que são totalmente tradicionais, mas tem professores assim que você vê que na hora de atividade estão preparando, estão tentando fazer o diferente. Mas a internet é informação o tempo inteiro, numa velocidade, do jeito. Se ele quer algo musical, ele consegue, se ele quer audiovisual, ele consegue. E nós, como seres humanos, não damos conta desse fascínio que a internet tem, né? Então, acontece também das aulas, não sei, por que eu falo isso assim? Porque eu me coloco no lugar do professor, mas também me coloco no lugar do aluno, com essas observações de sala de aula. Eu fico olhando muitos professores dando o seu melhor, mas o seu melhor não bate mais com as tecnologias. Então, acaba não sendo atrativo para o aluno. Então, são várias coisinhas assim, igual ali está perguntando se perde desrespeito. Eu acho que o desrespeito já não está vindo, já faz bastante tempo, nem dos alunos e nem dos pais dos alunos. Hoje mesmo, eu só não me coloquei no lugar do pai, porque senão ia ser tão ignorante quanto ele, assim, mas uma ignorância, assim, por coisa mínima. É só porque ele estacionou num lugar que ele trancou a vaga de todo mundo e eu só pedi para ele tirar o carro.
que eu precisava ir no médico. E ele me cobrou, ele olhou para mim como se ele fosse o governador. Mocinha, você tem horário de trabalho. Eu não sou obrigada a tirar o carro. Você que espere eu ser atendido para sair daqui. Então, eu vejo que é muita coisa, assim, sabe? O desrespeito do aluno já tem acontecido há um certo tempo e tem piorado cada vez mais. Essas famílias que, não vou dizer que é geral, mas que a gente está podendo contar cada vez menos, ou por falta de tempo da parte deles, ou por falta de entendimento da parte deles, achando que eles podem atribuir todas as responsabilidades para a escola. Então, assim, é tudo isso e um pouquinho mais, né? Muito obrigada, Gislaine. A Eliana consegue fazer a leitura para nós? Por que é um mito a autoridade do professor? Sim, porque é um mito. A autoridade do professor é uma garantia quando ele trata os estudantes com respeito, domina os conteúdos e apresenta propostas desafiadoras. E é como a Gislaine citou, nós temos esses professores que exercem com autonomia, que têm a sua prática escolar, que têm o respeito dos estudantes, porém está fora dos muros da escola a nossa realidade de criar esse respeito, né. E a gente vem, retratando isso com os nossos professores durante a hora atividade, que não é penalizar com o 58, com o 57, com o 56, para entender que esse aluno não aprendeu. Nós temos que evidenciar de outras maneiras esses estudantes. E nós nos colocamos à disposição enquanto equipe pedagógica, né, de tratar com esse professor junto à família, de tentar construir com eles novas ações, quem sabe recomposição de aprendizagem, mas com trabalhos para casa, com ações online. Nós temos as plataformas, são recursos de aprendizagem que podem ajudar, né, esse professor nesse momento, mas nós temos essas ações que são desafiadoras para nós, enquanto equipe pedagógica, essa construção com a nossa família. A gente tira pela reunião de pais. A gente sabe que os pais que são primordiais estarem presentes são os que não aparecem. E os alunos que têm nota boa, que têm bom comportamento, os pais que estão lá em todas as reuniões, que assinam boletim, que vêm buscar. Então, hoje, e daí quando você chama essas famílias que já foram atendidas, ou que nunca foram atendidas e não querem enxergar a realidade do seu próprio filho, eles falam assim: "Ah, mas eu acompanho pelo aplicativo, eu sei quanto que ele está de nota, e eu sei que talvez esse ano ele nem passe". Então é melhor que reprove mesmo, mas Deus me livre que esse aluno reprova, o que vai acontecer? Então nós temos que ter todos os nossos subsídios registrados, né, enquanto equipe pedagógica, para que a gente possa evidenciar isso para a direção e depois posterior para quem, for necessário e cabível, para que a gente evidencie então as nossas ações enquanto equipe, o que está sendo feito, o que está sendo realizado, tudo aquilo que está sendo construído para que essa mudança em sala de aula possa acontecer, porque independente de tudo isso, dos problemas extras escolares, o aluno é nosso, né, ele está matriculado na nossa turma, ele é responsabilidade da nossa escola, e nós precisamos juntos, né, construir. Por vezes, e a gente sabe, não tem uma receita pronta, não tem um lugar apropriado, não tem algo que a gente vai falar assim: "Não, procura tal lugar que vai dar resultado", ou faça tal coisa que vai dar a ação. Mas a gente precisa estar constantemente, né, provocando e buscando ações para que essas mudanças possam acontecer. Não só entre, né, as nossas ações pedagógicas, como a Gislaine citou, nas observações de sala de aula, na construção com o professor, na formação continuada, que é a oratividade, mas também com as nossas famílias e os nossos estudantes. Aqui, no próximo, ele vem falando por que nós devemos desconstruir. E daí nós voltamos para a fala da avaliação. A avaliação ela deve sempre ser uma forma de verificar o quanto o aluno avançou. E nós temos então agora, e bem trabalhado, tanto nas nossas reuniões de estudo e planejamento, quanto nas reuniões de alinhamento, equipe de tutoria, quando a gente tem recebido nos nossos colégios, as ações voltadas para os descritores de menor acerto, voltados para a prova Paraná, aquilo que os alunos não têm ainda conquistado como habilidade, que não têm desenvolvido em sala. Então, nós temos que ainda desconstruir essas ações e trazer para o nosso aluno o real sentido da avaliação, que a avaliação não vai puni-lo, e construir com esse professor que o aluno, por exemplo, que não tem falta alguma,
a gente observou isso na aula passada dentro daqueles quadros, o aluno que não tem falta nenhuma, ele teve nota abaixo. E o aluno que progrediu, que teve ações, práticas dentro da sala de aula, que estava presente, ele tem a nota mais alta. O aluno não estava presente em sala, ele não tem esse conteúdo abordado, ele não promoveu. E como que ele tem nota? Então, nós vemos nos relatórios, né, lá do RCO, do SERI, do BI, que nós temos algumas incoerências práticas dos nossos professores e nós precisamos construir para que essas ações sejam transformadas e que o nosso professor realmente conheça o estudante que está dentro da sala de aula. E dentro dos mitos da educação vem a pergunta: esses mitos são parte das discussões dentro da sua escola, entre os professores que você acompanha? E como você tem debatido esses mitos com a equipe de professores? Sobre a reprovação, sobre a maneira de avaliar, sobre a autoridade do professor em sala, sobre as ações pedagógicas de como nós podemos construir novas práticas de ensino e novas formas de avaliação dentro das nossas turmas. E nós voltamos também para os nossas turmas pontos de atenção. Então, reavaliar todo esse processo dentro daquelas turmas que nos chamam a atenção, seja pela apatia, seja pelo alto desempenho, né? Todo mundo tira 100 em tal disciplina, então é um sinal de alerta, porque nenhum aluno é igual a todos. Então, como relacionar essas práticas dentro da nossa escola e como promover isso? Qual é a sua concepção de erro no contexto do ensino-aprendizagem? Edna, responde para nós. O que é errar no contexto de ensino e aprendizagem? Errar, eu acho que o erro ele faz parte da aprendizagem, né? A partir do momento que o aluno erra, ele está tentando acertar, porque é duro quando ele não faz nada. Porque tem aluno que não faz, né? Que não quer fazer, que não está nem aí. Quando ele tenta, né? Ele está tentando acertar o que realmente está proposto ali, né? Então o erro ele tem que ser considerado, né? O que ele acertou Obrigada. na sua totalidade ou não, né? É isso mesmo. Márcia de Lourdes, para que nós realizamos a avaliação escolar interna? Para que ela é realizada? Deixa eu só erguer meu volume. Eu acredito que a avaliação interna ela é uma verificação do trabalho realizado. Então, ela é uma estratégia para o professor e um caminho para novo planejamento. Muito bem, muito obrigada. E o que você entende por aprender ou por aprendizagem? Por aprender ou por aprendizagem? A Daiana poderia falar para nós? Aprender é quando consegue aplicar aquilo que aprendeu, né? Então, ele vai ter esse conhecimento e conseguir aplicar ele, então, nas situações da sua vida. Obrigada. E agora, a Ana Paula, qual é o objetivo da reprovação escolar? Ana Paula conseguiu me ouvir? Não. Dona Marta, você consegue responder para nós qual que é o objetivo da reprovação? Na verdade, existe aí, como já foi falado, né, ao longo dos anos, a questão de vai reprovar porque ele não se comporta, né? Era assim, o professor parece que tinha um carimbinho de quantos ele conseguiu reprovar porque não se comportava e tal. O objetivo, né, da reprovação, eu vejo que, assim, para aquele aluno que foram utilizados todas as formas, todas as metodologias, tudo aquilo que a escola pode oferecer, e mesmo assim ele não conseguiu, né? Aquele que não tem laudo, ou aquele que não tem condições, eu acredito ainda que deva ficar retido.
Agora, os demais, principalmente aqueles que são laudados, que vão para a sala de recurso, né? Que os professores, na sua grande maioria, não conseguem desenvolver um trabalho diferenciado com eles, e às vezes com os outros que também não tem laudo e não faz nada de diferente, é um tiro no pé o professor reter esses alunos, porque ele vai ser de novo daquele professor com as mesmas dificuldades e não vai Ou ter até avanço. maiores. Obrigada, Marta. É isso mesmo, ou até maiores, né? O desânimo, ele traz essa consequência para o estudante que ele já é reprovado. E é exatamente isso. O erro, ele faz parte, porque ele está tentando aprender. A avaliação, ela vai trazer para nós esse aspecto de entender o nosso estudante na compreensão da aprendizagem dentro da sala de aula. E o que aprender é a ação de todo esse resultado. E a reprovação, então, vai trazer esse caráter de identificar. E o nosso objetivo do encontro, então, é compreender como identificar as necessidades da recomposição de aprendizagem dentro das nossas escolas. Concepção de erro. No processo de ensino, é a aprendizagem numa perspectiva formativa. O erro é pensado como parte do processo e indicador de medições para a escola. Concepção de avaliação é um olhar que deve estar compreendido com a formação integral do estudante, evidenciando que ele já sabe, o quanto ele já avançou e o que falta para chegar e acompanhar no ano seguinte. Concepção de aprendizagem. A aprendizagem é uma mudança do que você sabe, que é o conhecimento, ou o que você faz, que já é uma habilidade e atitude, e aquilo que envolve todo o ambiente, fatores internos e externos da escola. E a concepção de reprovação, na concepção voltada para a escola atual, acredita-se que para fazer o aluno repetir de ano, pode contribuir com o aprendizado, já que ele irá rever os conteúdos. Então, como a Marta citou, se o aluno ele não veio à escola, se o aluno ele ficou o ano inteiro sem acompanhar, não entregou nenhuma atividade domiciliar proposta, a família não aceitou o SARI, não teve nenhum contato com a escola, esse aluno tem competência e habilidade para avançar próximo ano? Não tem. Se o aluno não tem domínio de nenhum conteúdo e se ele for aprovado, ele vai para outra série com defasagem de aprendizagem do ano anterior. Ou se esse aluno, ele foi já retido, ele já tem uma repetência de um ano anterior, ele já está no segundo ou no terceiro ano naquela mesma série. O que a gente pode promover enquanto equipe? É fazer recomposição de aprendizagem, é trazer esse aluno num contraturno, ele já participou de PMA, já fez. Então, a gente tem que analisar que essas práticas da concepção de aprendizagem vão envolver também os fatores externos da escola, não somente a sala de aula, não somente o meu professor, não somente a metodologia, né? E por isso que eu tenho que construir essas ações. Então, fundamentando a prática, como eu disse, não há receita infalível para que a nossa aprendizagem aconteça. Então, quando nós falamos do saber escolar, é certo que mesmo com todas as estratégias desenvolvidas ao longo do ano letivo, por cada docente, porque em cada turma a gente vai ter aí de 9 a 10, 12, 14 professores, com estudantes diferentes, em diferentes níveis de consolidação de suas aprendizagens, nós vamos ter esses alunos, então, em diferentes níveis. Então, eles não aprendem da mesma forma. Nós temos lá 35 alunos no primeiro ano, a gente sabe que nenhum é igual ao outro, mas nós vamos ter grupos que vão aprender da mesma maneira, que vão se identificar, mas tem outros que ainda vão ficar aquém. E então, lá no BI Aprendizagem, a gente consegue fazer a identificação desses estudantes. Quem está abaixo do básico, que é ação de recuperação, quem está no nível básico, que precisa de uma ação de reforço, quem é o aluno que está dentro do adequado, que vai precisar de uma ação de aprofundamento, e quem será o nosso estudante avançado, que vai estar dentro das ações de monitoria. Então, a monitoria, ele vai trazer para esse aluno que já desenvolve por si só, que já é, a gente fala assim, superdotado de nascença, né? Ele já nasceu com aquilo, é um aluno que se dispõe a fazer, que é proativo, que registra, que está na escola, que gosta de ajudar, a potencializar isso, porque muitas vezes se a gente também não estimula, esse aluno vai se desestimulando e quem sabe ele cai lá para o nível básico, mesmo ele sendo um estudante do nível avançado, tá bom? Ivone, fica tranquila, tá? Em várias regiões aí do estado a gente está com esse alerta
E qualquer dificuldade que você tiver com o acesso à internet aí, nos comunique, tá? E então esse estudante, dentro desse processo, nós precisamos entender os diferentes níveis que eu tenho para minha turma em cada componente curricular, porque os meus professores muitas vezes não sabem identificar os alunos nesse todo, dessa maneira, então nós precisamos evidenciar. E daí a gente traz a taxonomia de Bloom, que vai trazer os processos cognitivos, e ele vai trazer algumas práticas, que vai nos trazer essa ascensão progressiva do nosso estudante enquanto aprendizagem. Deixa eu chamar aqui a Josi. Josi, consegue ler para nós? Lembrar. Josiane está por aí? Não. Liliana, consegue ler para nós? Fatos e conceitos: reconhecer, identificar, recordar, recuperar. Vocês veem que todas as nossas ações do lembrar também trazem práticas dentro de uma ação. Todos são verbos, então todas são ações práticas e pedagógicas para mim realizar com o meu estudante. E ele está na base. Então, todos nesse nivelamento vão estar nessa base ainda do lembrar. E quando a gente pensa nesse lembrar, eu vou pensar no reconhecer, no identificar, no recordar, lá nas séries iniciais. Esse aluno, muitas vezes, ele já está no 9º ano, no ensino médio, com essa prática de aprendizagem já consolidada, com essa habilidade já consolidada. Então, esses fatos e conceitos, eles trazem essa base que vai solidificar o estudante para que ele possa, então, chegar lá no nível do criar. Obrigada, Lili. Ivone, não. Iraci, Ivone está com estabilidade na internet. Consegue ler para nós o entender? Eu, professora? A Iraci, a gente não está conseguindo ouvir. Pode ler, Ivone. Construir significados, interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar, explicar. E olha só que nós vamos lembrar de alguns descritores que vêm com essa palavra que está quase no final aí, que é o inferir, que muitas vezes a gente fala, gente, mas olha só como que trouxe essa abordagem, o estudante ainda não tem essa compreensão, essa palavrinha, ela vem diferente. Então, isso está lá na segunda fase da base, aonde vem entender, que vai ser esse aluno que vai aprender a construir os significados, que é a interpretação, que nós não temos só na língua portuguesa. E quando a gente pensa lá no SAEB, já alertando o sinalzinho para o ano que vem, a gente já pensa na língua portuguesa. Mas história interpreta, geografia interpreta, matemática vai interpretar, biologia tem interpretação. Então, nós temos diversos outros componentes que podem trabalhar para que subsídios dos componentes de aprendizagem, que são a base, né, para a avaliação do SAEB, para a prova Paraná, que a gente também consegue identificar, nós vamos conseguir consolidar com os nossos professores. Então, quais são as ações, volta lá nos verbos, as ações que o meu aluno precisa para construir significados. Então, eu vou exemplificar isso para ele, para que ele possa entender. Vou trazer classificações, vou trazer o resumo, vou inferir, vou fazer a comparação, vou instigar a explicação. É tão importante que o aluno se explique, né? Que ele traga argumentos para aquela ação. Então, é necessário todas essas construções de significados para que esse aluno possa avançar. Leila, consegue ler para nós o aplicar? Sim. Aplicar. Usar um procedimento em situações novas. Executar, resolver, implementar, usar. Implementação, nós estamos, né, buscando a nossa implementação, nós já sabemos construir, criar, mas nós vamos ter que implementar, então faz parte de uma aplicação prática. Nós já sabemos criar, então nós vamos criar uma ação pedagógica frente à nossa escola, só que a gente vai usar um procedimento em situação nova. O Formadores para muitos é uma situação nova,
né? Nós estamos em uma nova jornada, é uma nova situação. Então, toda vez que a gente faz esse exercício de situações novas, nós temos que executar, nós temos que resolver, nós temos que implementar, que usar. E nós pensamos nisso na hora de trabalhar o descritores com o estudante em sala? Nós pensamos que esse aluno precisa entender que esse processo é um processo novo? Ou eu só abro o slide e vamos, ó, copia, faz aí, vamos lá, caderno que eu vou dar um visto no final da aula. Então, qual que é o procedimento diante aos novos descritores, os novos conteúdos, as novas habilidades que eu vou trabalhar com o meu estudante, que eu estou realmente aplicando como prática de ação pedagógica, tá? Luiz, lê para nós o analisar. Ainda não apareceu, né? Ou é a minha internet que está lenta? Foi agora, vê se você consegue ler. Ah, tá. Identificar partes e estabelecer conexões. Diferenciar, distinguir, focar, selecionar, organizar, encontrar, coerência, integrar, E aí, como que eu vou identificar essas partes dentro do meu processo avaliativo, da análise com o meu estudante, e ele vai, então, desenvolver todas essas ações pedagógicas dentro da minha sala de aula. E nós estamos pensando em diferentes componentes. E daí vocês começam a lembrar aí das turmas que são pontos de atenção, se nós realmente estamos realizando todos esses processos de conexões com eles, onde eles vão aprender a diferenciar, distinguir, focar, selecionar, organizar, manter e encontrar essa coerência nas práticas, porque eles vão lembrar que matemática trabalhou e eles já vão fazer essa correlação interdisciplinar com a língua portuguesa, com a história. Os alunos que estão nos itinerários, né, que nós conseguimos, então, consolidar essas ações, integrar de forma delinear, analisar essa estrutura. Então, esse meu estudante, ele está tendo esse processo realmente em sala de aula? Sandra, consegue ler para nós o avaliar? Márcia de Lourdes, poderia ler para nós? Tranquila, Daiana. Fazer julgamentos baseados em critérios e padrões. Verificar, criticar, coordenar, detectar, monitorar, testar e julgar. Obrigada, tá? Então, como nós podemos construir esse processo com o meu estudante, aonde nós vamos estabelecer os critérios, os padrões, para que ele também possa detectar aquilo que é necessário, testar, né, aquela prática de laboratório, onde o aluno vai fazer os testes, mas ele está entendendo, ele está lembrando do conceito que foi trabalhado em sala, ele está entendendo a aplicação real, ele está analisando aquele processo, ou ele só está indo lá para, uma aula diferente, bacana. Então, nós temos que também ter as ações voltadas para a aprendizagem do estudante, entendendo esse contexto do todo, para que ele também possa delinear suas ações de aprendizagem. Elizabeth, o criar, você consegue ler para nós? Tranquilo, Líria. Estou entendendo que está todo mundo com oscilação de internet hoje, né? Quer que eu leia? Pode ler para mim, Josi, obrigada. Reorganizar elementos em um novo padrão ou estrutura. Gerar, hipotetizar, planejar, projetar, produzir, construir. Elizabeth, consegue comentar? Você está com fone aí? Está conseguindo falar? Não. Então, eu também. Corta. Tá cortando. O tempo está muito feio aqui, prof. Eu acho que é isso. Ah, entendi. Tá bom, fica tranquila, tá?
A gente Tá. vai comentando no chat, tá bom? Então, esse processo cognitivo de estrutura prática dentro da taxonomia vai nos trazer, então, diversas ações e diversas possibilidades para que eu possa trabalhar com o meu estudante em sala de aula. E isso vai me aproximar de uma prática que seja a realidade do meu estudante de acordo com o seu nível de aprendizagem. E daí nós vamos relacionar a avaliação com a taxonomia de Bloom, porque a taxonomia ela vai permitir estimular os estudantes por meio das metodologias alinhadas aos objetivos de aprendizagem, ela vai conseguir permitir otimizar a gestão do tempo da aprendizagem, porque se eu sei o que eu tenho que delimitar de ação com o meu estudante, então muitas vezes eu não vou trabalhar só uma ação, eu posso trabalhar várias das ações práticas de entender, de compreender, de inferir, de interpretar dentro de uma mesma aula, só que eu vou ter um objetivo para aquilo. E o meu aluno vai também saber aquilo que eu estou trabalhando. Então, apresentar o descritor durante a aula é muito importante, apresentar o objetivo de aprendizagem para o estudante é muito importante, o que você quer com aquela aula. Quando a gente vem para os formadores, e nós também aprendemos muito enquanto professores em formação, é exatamente trazer para vocês essa delinariedade, né, onde a gente vai trazer de forma delinear essas ações. Então, o que nós vamos apresentar? Vocês veem que nós temos uma metodologia, então tem que fazer a abertura, tem que trazer para vocês o que vai ser tratado na semana, tem uma agenda para que vocês entendam o que vai ser trabalhado no dia, né? Então, todas essas ações traz para nós uma coerência na aprendizagem. Então, quando a gente traz uma ação aqui para vocês, ou em ação, mesmo que eu não sei o que vai ser, eu já tenho uma noção daquilo. E nós trabalhamos também, no Formadores, com a sala de aula invertida, porque a gente sempre faz a postagem dos slides, das ações anteriormente a vocês terem a aula. Então, tem cursista, né, e a maioria deles já vai lá, já dá uma pesquisada, já sabe mais ou menos o que vai ser falado, para que daí no momento do em ação, já traga uma resposta prática para aquilo. Então, são essas metodologias, mesmo que de forma assíncrona, né, nós não nos vemos pessoalmente todos os dias, mas as nossas reuniões e encontros semanais, nós conseguimos promover esse estímulo e essa gestão do tempo com a aprendizagem dos nossos cursistas. Então, estabelecer essa curva de aprendizagem para o nosso estudante. Qual que é o nosso objetivo aqui dentro do Formadores? É a conclusão e a apresentação da implementação. O que que eu quero com o meu estudante? É o registro no caderno, só que eu não vou cobrar o caderno de qualquer maneira. Eu vou querer um caderno que seja com as linhas, com margem, identificado, com a estrutura da primeira, da segunda, da terceira aula. Se ele perder qualquer um desses conteúdos, ele vai ter que correr atrás com um colega, porque se estiver fora de ordem também vai valer menos nota. A gente trabalhou muito a rubrica na jornada anterior, e é muito importante o estudante entender. Tinha, né, professores, algumas pessoas ainda acho que fazem, de colocar lá a questão tal vale 0,5, a questão tal vale 1 ponto. O aluno tem que entender qual é o valor, porque hoje em dia nós temos todas essas metodologias ativas, todas essas ações identificadas nos slides, todo esse planejamento que o professor tem. Nós temos momentos de estudos e planejamentos, os professores têm a hora de atividade e ainda assim a gente se depara com aulas que não são estruturadas para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que está acontecendo? Nosso professor está desestimulado? Vamos acolher o professor. O professor está, sei lá, desanimado, cansado, vamos trazer ele para nós. Precisa entrar na observação da sala de aula, mas não é nenhuma observação. Eu falo que muitas vezes a gente entra como professores auxiliares, né? Porque os professores gostam tanto que a gente fique na observação da sala de aula, que os alunos têm um outro comportamento, que eles gostam que a gente fique lá dentro, né? O tempo todo. Então, se esse professor precisa de determinada ação da equipe em conjunto, vamos junto com esse professor para a sala de aula. Vamos construir, estabelecer essa meta para que juntos nós possamos trabalhar. Adriele do céu, você está falando de uma coisa que não existe na minha escola, não dá para mim fazer isso. Eu tenho não sei quantos mil professores, eu trabalho manhã, tarde e noite, eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo. Se você pegar um professor, e eu estou falando de um só, um professor, um componente, a gente conseguir trabalhar com ele daqui para o final do ano, estabelecer uma meta, entender e fazer essa leitura, aonde ele vai entender quais são os níveis de aprendizagem dos estudantes, quem está no avançado, quem está no básico, para que ele também possa contagiar as pessoas que estão ao seu redor, já é super válido. Então, a gente falava assim, na jornada anterior, um professor para hora atividade que você faça com qualidade. Você vai fazer a observação de sala de aula com esse professor, você vai trazer o feedback formativo, mas você vai construir ações.
Não adianta a gente fazer pelo fazer. É só para o registro. O pedagogo está lá pedindo, né? O formadores exige. Vou lá fazer essa implementação, tirar umas fotos e fazer. Não é isso, é uma construção. Nós também precisamos ser honestos com as nossas ações, para que a gente possa construir e para que a gente possa ver esses resultados. Então, quando o SAEB, quando o IDEB estabelece metas para que nós possamos alcançar, é exatamente essa curva de aprendizagem que o nosso aluno tem a desenvolver. E escolher um método de avaliação apropriado. Como que eu vou fazer isso com o meu estudante? Eu conheço a minha turma. Já dei avaliação no primeiro e no segundo trimestre. Eu já entendi que com eles a avaliação discursiva e objetiva não dá. O que eu vou fazer? Vou planejar um modo diferente. Vou trazer estação por rotação e vou observar como que eles vão trabalhar? Posso trabalhar com uma apresentação de um seminário? Posso construir com eles uma ação nova de sala de aula invertida? Já vou preparar um trabalho, vou entregar numa semana, na próxima eles vão trazer a construção, e em sala a gente vai discutir essa relação. Então, nós precisamos estimular os nossos estudantes, e por vezes é isso que muitas vezes nós não estamos tendo, porque a gente acaba tanto ficando, né? Essa turma já não vai, esse povo já não faz nada, não vai dar não. Isso é muito difícil. Olha, tá falando de rotação, vai ter que colocar esses meninos tudo em grupo separado e mexer na sala toda. Não, desse jeito não. Então, assim, a gente acaba tendo resistência com a proposta, mas muitas vezes a gente nem executou. Então, assim, quando a gente fala de um todo, é muita coisa, né? Eu querer mudar a estrutura da minha escola hoje para que todo mundo entenda, mas se eu trabalhar com um professor na individualidade e eu conseguir construir com aquele professor ações ativas, vai provocar nos demais nós o que está fazendo. Aí já começa, né? Esse daí tá chegadinho da pedagoga, né? Olha como que ele está se desenvolvendo bem, como a turma dele está dando resultado. Mas nós precisamos evidenciar que foi uma construção. Então, essa construção também da equipe com o professor é essencial para que essa curva de aprendizagem dos nossos estudantes sejam subsidiadas para um avanço. E agora nós vamos para o nosso relato de implementação, tá? Lá no relato de implementação, no slide 7, ele vai trazer individual e você vai acessar o seu Classroom. E lá no relato vai ter as suas anotações dos encontros 2 e 3, você já tem aí, né? O encontro 2, a gente fez uma ação da análise do BI, encontro 3 do boletim do SAEB, da Prova Paraná. Então, nós já identificamos esses subsídios, daquilo que está na vertical no BI, daquilo que está na horizontal, se é o meu professor, se é o componente curricular, se é a turma. Então, eu consigo identificar ou se é o determinado estudante naquela turma. Então, nós já acompanhamos o BI Aprendizagem, os relatórios do SERI, o resumo lá no RCO das turmas que eu acompanho na minha escola. Então, você vai preencher o seu slide 7 já com esse pensamento focado, lembra do foco? Nós vamos focar naquilo que eu quero desenvolver, como os questionamentos prepositivos. E eu vou trazer, então, para esse exercício, a identificação dessa ação. Então, eu vou me lembrar que essa análise ela vai me subsidiar aquilo que é essencial. Deixa eu pegar aqui para vocês vocês lembrarem também qual que é a página que vai estar lá. Pode ser que mudou de ordem, caso você já tenha apagado, mas é esse slide aqui, tá bom? Então, eu vou apagar, eu não preciso apagar isso daqui agora, né? Porque tem muita gente que gosta de depois conferir se já respondeu todos os questionamentos. Então, você vai clicar aqui na parte embaixo, dá um Enter lá na sequência dos seus slides, que você já vai conseguir criar uma nova página. E daí, com a nova página, porque o espaçamento, né, é no mínimo 12, o espaçamento não, desculpa, o tamanho da minha letra é 12, então se eu vou colocar aqui as respostas vai ficar tudo apertadinho. Então eu vou trazer aqui no mínimo 5 linhas na fonte do tamanho 12, para que eu possa então identificar quais são as análises de comparação das avaliações internas do primeiro e do segundo, quais são os componentes curriculares que são ponto de atenção, qual é os estudantes que são iminências de reprova, quais os estudantes que apresentam dificuldade de aprendizagem, se você já percebe quais são os componentes curriculares pontos de atenção em questão de critério e instrumento avaliativo, se os professores dos componentes curriculares que são pontos de atenção já foram acompanhados, se só o pedagogo atendeu, se a direção já fez o atendimento, se as famílias desses pontos de atenção, e lembra daquilo que a gente disse
dos fatores extras, né? Então, nós temos as fragilidades, a família tem ciência desse comportamento, da maneira que o estudante ele lidar dentro da sala de aula, que ele não desenvolve a aprendizagem, que não é o primeiro ano que isso acontece, que no ano passado ele já foi APC em tal disciplina. Então, nós precisamos também levantar isso. E as ações identificadas nos conselhos, tanto no primeiro quanto no segundo. Se foram passíveis de implementação, se já houve mudança, se aquele professor que falou que ia fazer uma mudança de nota, se ele realmente completou, se aquela ação de dar uma recuperação, de promover uma ação nova com o meu estudante foi realmente realizada, e se é possível identificar os níveis dos meus alunos que necessitam de reforço, de comparação, de recuperação, de aprofundamento, e quais são os meus alunos que podem ser convocados para a monitoria, tá bom? Como alunos monitores. Deixa eu ler aqui o chat, que tem algumas perguntinhas. O slide você vai, Eliana, dentro da sua turma, tá? Lá no Classroom, você vai acessar, vai estar lá formadores em ação, você vai encontrar a tua turma, a sua professora, e daí você vai acessar, tá bom? E daí, no momento que você acessar, deixa eu fazer o passo a passo aqui com vocês, que não está difícil. Eu já tinha projetado aqui. Então, quem já tem muitas ações dentro da escola vão ter, assim como eu, várias salinhas no Class, mas você vai identificar a sua turma. Aqui comigo hoje é a turma GG, e depois nós temos a turma também, a turma I. Mas se tem alguns cursistas que são de outras turmas, você vai acessar a sua sala do Class, você vai lá em atividades, e no momento que você for fazer a pesquisa, você vai entrar aqui na segunda aba, atividades, e nas atividades avaliativas, que é o segundo item, geralmente, ou o primeiro, depende da ordem que o professor formador coloca, a atividade avaliativa vai estar aqui, como relato de implementação, tá bom? Então, você vai colocar, e daí você vai rolar a barrinha e clicar no seu relato, onde você precisa preencher, tá bom? E aqui você vai preencher com as suas ações de relato. O que você fez, o que você deixou de fazer, aonde você já viu que o professor foi atendido, aonde esse componente ainda está dando trabalho, que esse aluno não consegue com esse professor, essa turma inteira não desenvolve, não realiza, é com o professor, é com o conteúdo, é a proposta curricular que não está dando certo, esse professor fez a adaptação do currículo, porque a gente vê tantos professores falarem assim, mas pedagogo eu não consigo vencer, tem um monte de conteúdo naquele RCO, mas não é o conteúdo do RCO que você tem que vencer, não é a quantidade. Nós temos que vencer aquilo que é a habilidade para minha turma. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu relato de implementação, eu vou rolar a barrinha e vou lá no meu slide 7, tá? Aqui foi isso que eu disse, vocês clicando aqui embaixo, ó, vai aparecer uma barrinha azul, você clica, cria uma nova página. Então, você pode construir a sua resposta aqui, depois apagar, formatar e colocar tudo aqui dentro, bem bonitinho, tá bom? E aqui, ó, você pode, então, se basear nesses instrumentos, tá? Nesses questionamentos propositivos aqui. Mas se você já tem uma turma delimitada, que você já sabe como implementar o Se Liga nessa turma, você já pode aqui, dentro, né, desses aspectos aqui, do currículo do aluno, do professor, dos alunos com reprova, fazer essa análise da turma e registrar tudo aqui, tá bom? E isso, pessoal, é individual. Cada escola, cada pedagogo conhece sua realidade e sabe onde vai inserir essas ações, tá bom? Nós vamos ficar aí 20 minutos, tá? Durante o processo aí de vocês conseguirem responder essas questões. Pode perguntar, Márcia. Professora, em relação à paisagem, pode ser só de uma turma ou é da escola? Você pode fazer a paisagem geral, tá bom? Porque o planejamento do Se Liga não é para uma turma, é para a escola toda.
tá bom? Você pode fazer essa análise geral, mas é como eu estou falando, se você já tem delimitado as anotações das atividades anteriores com foco em uma turma, no componente determinado e específico, você também já pode fazer conforme a sua prática, porque isso já vai te ajudar para subsidiar, então, a sua prática dentro da sua implementação, tá bom? Fiquem bem à vontade aí, porque o relato é da prática de vocês. Professor, Oi. eu tinha caído minha internet. Eu estou no slide 7. Eu vou respondendo embaixo o que eu estou fazendo ou eu vou apagando a pergunta e vou fazendo um texto? Foi o que eu disse. Se você preferir realizar a prática e fazer ela na próxima folha, faz numa folha seguinte, você vai fazendo a comparação das respostas daquilo que você já fez, para não perder dados. E depois você vai lá, apaga tudo e configura de novo. Tá. Tá? Pode perguntar, Niceia. Oi, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Eu entrei lá nas atividades avaliativas e esses slide ali eu não encontrei. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, não. Se você não está nas atividades avaliativas no relato de implementação, tem o 1 e tem o 2. Ó, tem atividade avaliativa 2, atividade avaliativa 1. É na 2. Daí tem instruções, apresentação oral, é tantos pontos. É só isso que aparece. Ah, Pode eu ir tenho que rolando. clicar aqui em cima. Isso, daí vai no slide 7, tá? Ah, eu já achei. Eu não estava achando, porque eu estava só olhando no reto ali. Ah, entendi. Líria. Andriele, eu já sanei a minha dúvida, que era a mesma da professora. Ah, Obrigada. então tá bom. Imagina. Professora, como eu não tenho as análises do SERE, que é a do terceiro dia, eu posso do SERE, eu posso fazer em cima das que eu anoto regularmente aqui, para saber as turmas? Pode sim, fazer em cima, Eliana, do BI e do RCO, tá? Tá bom.
Professora, eu estou com um problema também na minha internet, às vezes eu ouço, às vezes não, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em relação ao slide 7, então nós temos aqueles questionamentos propositivos para responder, né? E Isso. aquelas 5 linhas que vem colocado embaixo da descrição, é para fazer uma descrição da turma ou para amarrar aqueles questionamentos nessas 5 linhas? É para que você possa desenvolver pelo menos um texto de 5 linhas, é claro que a gente vai passar, né, que escreve mais. Então pode ser de no mínimo 5 linhas, para daí você descrever todas essas ações dentro dessa prática. Por isso que eu disse, pode ser que na tua escola, a tua particularidade seja com uma turma específica. Então você vai trazer os componentes daquela turma, os alunos pontos de atenção, o que já foi realizado com o professor e o que vocês têm como meta. Porque daí é o que vai ser realizado de novidade no Se Liga, tá? Ah, tá, entendi. Obrigada. De nada. Precisa mostrar, professora, como é que ficou? Dá para só aguardar? Só para aguardar. Daqui 5 minutinhos a gente já retorna e daí 3 cursistas podem apresentar, tá bom? Até para a gente partilhar, ver se está todo mundo, né, caminhando da mesma forma. Ô, professora, eu não estou conseguindo acessar o Power BI, ele está pedindo meu e-mail toda hora. O e-mail. O e-mail. Assim, a direção, eu acho que às vezes acessa com o próprio, porque o e-mail do BI é @educação, educacão que a gente escreve, tá? Então, geralmente é o da escola com o login da escola.
Vamos retornando. Eu sei que algumas pessoas estão com problema de acesso e que outros, por causa devido ao tempo, estão só pelo celular, não estão para o computador. Aqui é os documentos do Em Ação de apoio para vocês, tá bom? Aqui é onde você vai acessar o seu documento, individualmente você vai fazer o seu relato. Esse daqui só é o caminho, tá? Cada um vai fazer o seu dentro do seu CLES, assim como vocês já abriram aí. Aqui é o site do INEP da escola com o boletim, e aqui também, são os acessos ao BI e ao Siri. Teve uma pedagoga colega nossa, que também é formadora em ação, ela registrou isso com vídeos, tá. Então vocês conseguem ali no passo a passo, caso alguém tenha alguma dificuldade, eu posso postar no grupo para vocês, os vídeos, eu acho que eu postei só o arquivo, em um Word, e daí vocês conseguem visualizar ali quais são as práticas que vocês conseguem para acesso, tá bom? Aqui eu vou colocar o formulário de hoje, tá bom? Para vocês já responderem. O
formulário da avaliação e presença, que é essencial para nós, enquanto formadores, para que a gente possa reavaliar as nossas práticas, já está no chat, tá? E aqui, então, é o nosso compartilhamento. Nós podemos, então, 3 cursistas, tá, que quiserem se voluntariar, senão a gente aponta, podem levantar a mãozinha para daí falarem sobre a sua análise da turma, quanto a avaliar os componentes curriculares, que têm maiores pontos de atenção, os estudantes que a partir dessas necessidades precisam então do reforço, do aprofundamento, que vão avançar para a monitoria, e se foi possível a partir dos acompanhamentos realizados já enquanto equipe pedagógica, perceber essas fragilidades em relação aos instrumentos de metodologia, critérios e instrumentos avaliativos, os componentes curriculares dos professores, né, como que foi realizado aí na sua escola, tá? 3 cursistas que queiram apresentar, realizar a fala de apresentação. Vou ter que sortear. Liliana pode falar para nós. Posso sim, professora, eu estava respondendo, deixa eu sair da tela. O 7. Então, eu coloquei aqui a turma do primeiro ano C, em língua portuguesa e matemática, que apresentou uma queda bem significativa no desempenho do segundo TRI, né? Então, exigindo um plano de recuperação. E essa baixa aconteceu principalmente com os alunos de infrequência. Aí, o 2 eu coloquei dos 25 alunos com as dificuldades, 7 são casos de retenção, né? E precisam de um acompanhamento mais intensivo. Dos 25 alunos, 10 estão abaixo do básico, necessitam de uma recuperação. 9 alunos estão no básico, necessitam de reforço. 4 alunos estão no adequado e necessitam de aprofundamento. E 2 alunos estão no avançado, que vão auxiliar, né? Vão auxiliar os demais estudantes como monitores. Aí o próximo eu coloquei os alunos com TDAH, né? Que apresentam frequências irregulares, impactando no rendimento. O próximo, os instrumentos de avaliação em biologia, química e física foram revisados devido à dificuldade dos alunos em interpretar e resolver as questões. O próximo, as famílias de 50% dos alunos com baixo rendimento foram chamadas para reuniões, né? E aqui eu já estou colocando a minha implementação, no caso, né? Já estou adiantada. E a gente já orientou na parte pedagógica elas para fazer o acompanhamento e o desempenho bem de perto. Aí, acho que as outras duas, professora, ela é mais referente à questão da implementação mesmo, né? Porque aqui eu coloquei que a equipe pedagógica já realizou o acompanhamento semanal, que eu fiz durante a hora atividade, né? Daí eu fiz em matemática, mas ainda será necessário aumentar a frequência nas aulas de língua portuguesa, física, química e biologia, realizando também as observações em sala. Porque aqui quem faz as observações em sala mais frequentes são os nossos 3 diretores, né? Porque eu detectei problemas com relação à gestão da sala de aula, a metodologia utilizada pelos professores. E, por fim, as ações pensadas durante o conselho de classe do segundo TRI, que a gente agora está fechando para o terceiro, que elas precisavam ser mais intensificadas. Então, eu anotei ali que consideravelmente a infrequência de alguns alunos que é preciso a gente repensar o que fazer até para o próximo ano, porque agora a gente já está na reta final e a gente está correndo atrás de tudo o que é necessário. Foi isso que eu terminei nesses 20 minutos hoje. Obrigada, Lili.
Que bom. Que bom que já tem metas traçadas, já tem algo que você já está realizando como intervenção, né, que são as práticas dos atendimentos. E legal estender isso para outros componentes, né, como você apontou, nós temos outros componentes, são observados pela direção, mas que com o olhar pedagógico também pode vir a contribuir, tá bom? Parabéns, é isso mesmo. É essa linha aí. Adriana, alguém da sala da professora Lilian, Márcia, alguém gostaria de Professora, falar? eu não Lilian? concluí, eu só iniciei, eu não concluí. Caso puder falar o que eu iniciei, tudo bem. Pode falar, Pode ser? Adriana, pode falar. Pode. Fica à vontade, depois a Leila encerra, tá? Aí fica a Adriana e a Leila. Pode abrir o microfone. Acho que fechou. Fechei, que é um tal de abre e fecha. Deixa eu me localizar aqui. Bom, então o que eu falei em relação à turma escolhida, eu escolhi uma turma aqui que dentro das nossas discussões no conselho de classe, por incrível que pareça, é a menor turma que nós temos na escola, de 9º ano, mas é a turma que tem nos preocupado muito, porque é uma turma de estudantes, assim, faltosos, e você vê que as faltas são sem justificativas, assim, faltou, né? O componente curricular que nós identificamos como ponto de atenção foi ciências e língua portuguesa. Nenhum desses estudantes foram estudantes de aprovação por conselho de classe no ano anterior, e nem são casos de retenção. Então, o que atrapalha muito em relação ao desenvolvimento desses estudantes é que a gente percebe assim que não há um comprometimento tanto da família em manter esses filhos na escola, na cobrança em relação ao estudo, e dos estudantes em relação à realização das atividades em sala pelos professores. Os professores propõem atividades diferenciadas, com metodologias diversificadas, mas você vê assim uma certa apatia desses estudantes em relação ao que o professor propõe, sabe? Para vocês terem uma ideia, a professora propôs uma caminhada numa gruta que nós temos aqui, a professora de História trabalhar, e a opinião deles foi assim: a gente vai de um ônibus? Não, a gente vai cansar. Não vamos não, vai ter que andar. Então, se você não vê uma reação positiva àquilo que o professor propõe, e aquilo que a professora falou lá no início, do professor fazer isso, a gente tem que estimular o professor, né? O nosso professor está estimulado a fazer, mas ele acaba, assim, às vezes se decepcionando com a reação da turma, que tudo que ele traz de diferente parece, assim, que não surte efeito, né? É uma turma pequena, esse trabalho poderia fluir de uma maneira mais satisfatória. Então, assim, os trabalhos propostos pelo professor são muitos, e a gente vai tentando chegar até eles, tentando propor algumas questões, até aqueles estudantes que nós temos como os bons estudantes, nós percebemos que eles não se desenvolvem como deveriam, dentro do potencial que eles têm, dentro dessa atmosfera, assim, de descomprometimento dos outros estudantes da turma, por ser uma turma pequena. Então, falta foco para esses estudantes. Então, para o Se Liga, eu não separei aqui, eu não consegui ainda organizar, eu até quero fazer isso junto com o professor, até para ser uma coisa assim, nossa, não somente minha, a gente tem que discutir algumas questões ainda, mas para o Se Liga, a gente tem pensado em algumas atividades em forma de oficina, em forma de mexer com essa turma, sabe, com resolução de problemas, raciocínio, leitura, interpretação, e mexer com esses estudantes para ver se eles dão ali uma alavancada, porque eles nem serão nossos o ano que vem, nós não oferecemos ensino médio, e nós estamos mandando eles têm assim, dentro do básico, eles estão, depois de muita luta, de muita, sabe, cutucada, só que eles poderiam render mais. A gente percebe aquele que tem potencial, ele não se desenvolve. Sabe aquela acomodação? Eu estou aqui, se ninguém faz, por que eu vou fazer tanto? É uma cultura, assim, de olhar quem está embaixo, não se nivelar, tentar nivelar, pelo menos, com quem, nossa, ele está conseguindo, eu vou conseguir também, sabe? E nós iniciamos este ano, nós temos 2 turmas, água e óleo. E nós iniciamos esse ano sempre falando para eles, olha, ganhando o mundo, a gente tem que mandar alguém para o Ganhando o Mundo, vamos motivar esse povo para ganhar o mundo. Hoje mesmo eles participaram do workshop, chegaram agora de uma escola de ensino médio, mostrando o agronegócio, várias coisas. Eu não sei ainda o que aconteceu, como é que está assim, a motivação deles depois dessa visita. Mas nos preocupa muito crianças assim de 14, 15 anos sem perspectiva, sabe? Obrigada, viu, Adriana? Obrigada, querida. E eu costumo dizer internamente, assim, enquanto equipe, eu falo para eles,
Parece que eles acham que vão completar 18 anos e que tudo vai vir fácil, né, que vai ter o carro na garagem, a chave da casa e 1 milhão na conta. E eles ainda hoje, né, pela essa influência da internet que as meninas citaram no início, eles não sabem ainda ter esse cunho pedagógico, então eles acham que tudo vem fácil, que toda essa prática vai dar tudo certo, que não precisa fazer nada, né, é Jogador de só futebol, eu vou ser joga o Neymar, influencer, não né, preciso estudar, então é influencer. isso que eles falam. É, influencer, é internet, é YouTube, então para eles, não que seja um erro essa prática, né, que eles tenham essas pessoas como foco, mas que eles saibam o caminho que eles têm que percorrer, né, porque nada é fácil, não cai na mão, né. Nós que estamos enquanto equipe há tantos anos, né, nós sabemos das diversas ações que a escola vem promovendo, as mudanças, né, que são necessárias para que isso aconteça. A gente sabe da que a realidade não é fácil, né, e a gente tem até medo, né, eu vejo a Adriana, assim, com um olhar de preocupada, né, porque é medo, ela falou assim: "A gente não tem ensino médio aqui, daí como que vai ser depois, né?". Então como que eles vão lidar com essa vida já nessa fase adulta, né, nessa escolha, nessa mudança de rotina, nessas novas ações práticas. E cabe a nós enquanto equipe realmente ter essa preocupação e direcionar, né, as escolhas não dependem de nós, é de cada um, então cada um deles vão, né, na sua vida e no seu futuro, realizar as suas escolhas, mas cabe a nós o direcionamento, tá. Parabéns pelo trabalho que vocês já realizam na escola, e a Leila vai falar agora, e daí a gente já encerra, tá. Tá. Eu vou falar, eu não sou pedagoga, eu estou fazendo Pedagoga em Foco como coordenadora diária, tá? Mas a gente faz um trabalho bem próximo, né, com os pedagogos da escola, com os outros coordenadores de área. Então, vou colocar aqui da minha escola. Eu não consegui finalizar lá para dividir nos grupos, não deu tempo. Mas na minha escola, nós temos 2 turmas que são ponto de atenção. Inclusive, uma das turmas é a menor turma da escola, nós temos só 13 alunos, mas uma turma com bastante dificuldade. Então, a gente tem um 7º B com 13 alunos, mas com alunos que são... os professores têm muita dificuldade para trabalhar porque tem um nível muito diferente. Nós temos quase metade da sala avaliado com necessidades educativas especiais, né? Nós temos também, junto com esses alunos com necessidades educativas especiais, os alunos das altas habilidades. Então, são 2 turmas. O 7º ano nos preocupa muito, porque eles serão turma que estarão no 9º, né, para fazer o SAEB e o 8º B também. Então, são 2 turmas que preocupam bastante, e o perfil dessas 2 turmas nos preocupam porque, assim, existe um desnível muito grande por ter os das altas habilidades e os das necessidades educativas especiais. Então, qual é a nossa grande fragilidade? A adaptação curricular. Então, o nosso ponto de atenção é a adaptação curricular. Tanto para a metodologia nas aulas, quanto para os critérios e instrumentos avaliativos. Então, nós temos... eles têm muita dificuldade, os professores que não conseguem adaptar, né, os componentes de língua portuguesa, matemática e história, né? Então, a forma de avaliar, a metodologia, acaba não atendendo esses alunos. Então, o que a gente tem? As 2 turmas são muito apáticas. Por quê? Aqueles que têm necessidades educativas especiais precisam de adaptação, né? E se não é adaptado, eles não conseguem acompanhar. E aqueles que têm altas habilidades, precisa ter o aprofundamento para eles, né? E se não tem também essa adaptação de aprofundamento, eles também ficam desmotivados. Então, nossa grande preocupação é essa. Então, o que nós estamos fazendo? Então, eu, enquanto coordenadora de área, nós estamos fazendo as observações de sala de aula, né, nessas 2 turmas. Já conversamos com as famílias, fazemos o feedback formativo com os professores, e por ser escola integral, a gente tem as reuniões de fluxo. Então, as nossas ações, a gente está colocando assim, bem nas reuniões de fluxo,
de levar, nós estamos levando metodologias diferenciadas, sugestões de adaptações curricular, adaptações avaliativas para os professores dessas turmas. Então, esse é o perfil que a gente tem. Parabéns. Que bacana, né? E se a gente olhar num todo, na escola toda, a gente está falando de uma turma, né? Em específico, duas. Como é a realidade de cada turma? Imagina, e o professor fala: meu Deus, 3 avaliações para uma turma só, 2 tipos de avaliações numa turma só, mas é o mesmo conteúdo, só que são abordagens diferentes. A maneira de abordar, a maneira de construir. Eu falava isso com a professora semana passada, ela falou: mas esse menino não faz nada. Eu falei: professora, mas pelo menos, ele tem laudo. Pelo menos o 6 ele é capaz, então a gente precisa estimular. Ah, mas eu já trabalhei, eu já identifiquei dessa maneira. Eu falei: não, professora, ainda não foi trabalhado. Você precisa trazer imagem, mas eu já coloquei um gráfico, mas não é um gráfico na avaliação inteira. A gente vai reduzir o número de questões na avaliação do aluno e a gente vai trazer 2, 3, 5, 10 gráficos para ele identificar, mas a gente precisa desse olhar. Então é isso, realmente não é uma situação isolada da Leila, né? Nós sabemos que em outras escolas nós também temos essa dificuldade da compreensão para que esse currículo seja adaptado para os alunos que tenham tanto as altas habilidades quanto a dificuldade de aprendizagem, né? Gostaria de agradecer, então, a participação de todos, lembrar vocês o nosso Colocando em Prática, que na próxima semana, então, dia 22, já é a entrega do nosso documento, próxima semana não, é amanhã, né? Não, desculpa, daqui um mês. Olha eu apavorando a galera. Daqui um mês, dia 22. Eu falei: meu Deus, hoje é 24. Não, dia 22/11, então é a nossa entrega. Por quê? Vai combinar com a data do Se Liga, né? Dia 18 começa o Se Liga, a atuação dentro da escola, e daí no dia 22 a gente já entrega o nosso planejamento estratégico. Lembrando que o planejamento estratégico é a minha visão para 2025 da minha realidade escolar. E o relato de implementação, que é a ação efetiva do Se Liga. Então, vocês vão ter uma semana aí de Se Liga para tirar foto, para registrar, deixar o relato de implementação bem bonito, tá? De boas práticas, para daí a gente apresentar no dia 29, beleza? E daí, um pouquinho antes, eu já vou passar para vocês também as datas que a gente consegue fazer as apresentações e conseguir fazer esses agendamentos, tá bom? Pessoal, muito obrigada. E quando você começa a pensar na aprendizagem, não como algo mágico, mas como um conjunto de habilidades que podem ser influenciados pela experiência, a ideia que a própria aprendizagem pode ser estimulada, ela se torna interessante, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham todos um bom retorno ao trabalho, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. 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 Quem precisar de algo, tá? É só perguntar aqui no particular.